Olá a todos, eu me chamo Letícia, eu sou aluna do professor Luiz Fernando de Araújo Ferrão, eu sou aluna de doutorado, mas hoje eu vou apresentar para vocês um trabalho que é fruto da minha dissertação de mestrado, também realizado no ITA, e esse trabalho foi intitulado Insights sobre o mecanismo de síntese da dinitramida de amônio via cálculos DFT. Bom, a motivação desse trabalho se encontra na composição de propelentes sólidos do tipo compósito, onde a maior parte da composição é dada por um agente oxidante. Essa composição pode variar dependendo das propriedades almejadas para o propelente, mas essencialmente o oxidante varia entre cerca de 60% a 80% da composição. Bom, atualmente o agente oxidante mais utilizado é o perclorato de amônio. Ele é altamente energético, ele é capaz de produzir e de gerar um alto impulso específico. Porém, ele apresenta cloro na estrutura, então após a queima ele vai gerar compostos clorados, que vai ser prejudicial ao meio ambiente. Em contrapartida, a partir da década de 80 surgiu o dinitramida de amônio, então um agente oxidante tão energético quanto o perclorato de amônio, capaz de gerar até mesmo maior impulso específico, dependendo da composição final do propelente. E ele não contém cloro na estrutura, então ele é mais amigável ao meio ambiente. A sua síntese apresenta alguns desafios, principalmente que quando sintetizado ele apresenta diversas formas e tamanhos, o que acaba prejudicando o comportamento mecânico do propelente após a cura. Então, para isso, é ideal que após sintetizar o ADN, ele ainda passe por um processo extra de recristalização, garantindo que essas partículas sejam uniformes e esféricas, e garantindo um melhor comportamento mecânico do propelente. Estima-se aí que existam cerca de 20 rotas de síntese do dinitramida de amônio, mas a mais utilizada é a síntese por meio da nitração do íon sulfamato, como mostrado aqui nesse slide, onde primeiro a gente precisa obter o íon nitrônio por meio de uma mistura sulfonítrica. O íon nitrônio vai reagir com o íon sulfamato, produzindo ácido dinitramídico, que posteriormente vai ser neutralizado para produzir o dinitramida de amônio, ADN. O nosso objetivo nesse trabalho é estudar as etapas elementares desse mecanismo de síntese por meio da nitração do íon sulfamato. Para isso, a gente vai utilizar métodos da química quântica computacional, mais especificamente, teoria do funcional da densidade, por meio da aproximação do funcional M062X, juntamente com uma base DF2-SVP. Esse trabalho vai ser utilizado tanto em fase gasosa quanto em fase aquosa. Tá? Em ambos os casos, vão ser realizados um IRC, que vai ser a descrição do caminho de mínima energia, que conecta dois intermediários, dois estados estacionários, e também o escaneamento da superfície de energia potencial, também para fazer essa análise entre os estados estacionários. No caso da representação do sistema em meio aquoso, vai ser utilizado o modelo de solvente implícito, onde o meu substrato ele se encontra numa cavidade e a interação dele com o solvente é puramente eletrostática. Tá? E para isso a gente vai utilizar o modelo PCM. Os programas que foram utilizados nesse trabalho foram o Gauss 09 e o MOPRO 15. Primeiramente, foi posicionado o NO2+, em diversas posições ao redor do íon sulfamato. Em fase gasosa, a gente obteve 4 estruturas, A, B, C e D. E a partir da C, a gente propôs um mecanismo de dimerização, que é esse SS1-DIM. Esse mecanismo poderia ter sido proposto para cada um dos outros 3 estados estacionários, A, B e D, mas a gente acabou propondo apenas para o C. Tá? Na fase aquosa, o A e o B não existem, então a gente tem apenas os caminhos iniciados pelo C, D e DIM. Então, para a fase gasosa, a gente foi capaz de propor todo o mecanismo completo para cada um desses estados iniciais, A, B, C e D, até a formação do ácido dinitramídico. Após a formação do ácido dinitramídico, a gente ainda aproximou uma amônia, avaliando aí a formação do ADN, a gente conseguiu obter essa formação do ADN. O mesmo procedimento foi realizado para a fase aquosa, a gente também conseguiu descrever todo o mecanismo completo, mas agora a gente não tem a presença dos caminhos A e B, apenas C, D e D, levando até a formação de ácido dinitramídico. Posteriormente, também a gente fez a incorporação da amônia para produzir o ADN, que era o nosso produto final. Bom, com esse trabalho realizado, que a gente pôde concluir, que a gente conseguiu de fato, como proposto inicialmente, propor um mecanismo completo para a síntese do ADN através da minimização da superfície de energia potencial, partindo da nitração do íon sulfamato, e a gente observou que existe a possibilidade de se desenvolver uma rota de síntese tanto em meio aquoso quanto em meio gasoso sem o uso de grandes quantidades de ácido, como é realizado atualmente. Atualmente a gente utiliza uma grande quantidade de ácido de mistura sulfonítrica, e os nossos resultados mostram que talvez isso não seja necessário. E como etapas futuras, a gente ainda propõe avaliar o efeito do solvente implícito, efeito de contra-íons, processo de transferência de carga, e entre outros. E agradecimento especial ao ITA, ao CNPq, FAPESP, CAPES e ao, lógico, ao CIGE. Muito obrigada!